O bolsonarista Zé Trovão foi condenado a pagar R$ 50.000 em indenização após admitir que agrediu sua ex-mulher. A decisão judicial reconheceu a violência doméstica e determinou a reparação financeira pelos danos causados. O caso reforça o histórico de violências envolvendo Zé Trovão, que já havia se tornado conhecido por discursos radicais e atitudes controversas. Eu diria discursos extremistas até. Quem vai contar essa história pra gente é Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, Zé Trovão, nesse caso é praticamente um réu confesso, né? Pois é, Sofia. Inclusive, um questionamento que eu sempre vou fazer nesses casos de violência de gênero, violência doméstica, é: cadê a prisão? Cadê a prisão? Cadê a Maria da Penha, que esses homens adoram falar que são reféns da Maria da Penha, né? A gente precisa compreender que as mulheres, por mais que a gente tenha legislação, ainda temos uma lacuna muito grande entre o que é legislativo, o que é lei, o que é legal e o que é praticado, né? A execução desses processos. Eu vou te pedir, Sofia, para trazer primeiro a matéria que vai falar sobre o Zé Trovão e essa punição de 50 mil, que eu achei realmente muito branda, mas Zé Trovão é uma pessoa que, mesmo diante de tudo que vem acontecendo, ele ainda, por exemplo, ameaça o Moraes. Então, a gente precisa entender que ele não vai, eu tenho para ter certeza que ele não vai parar por aí. Recentemente, ele já tinha dito que iria acabar com a vida de Moraes, depois voltou atrás, acho que virou corte aqui no Meteoro, mas ele também chamou essa semana o Moraes de Hitler, por causa do julgamento do Bolsonaro, para a gente entender a figura de quem a gente está falando agora. Vamos assistir a matéria que fala da punição para o Zé Trovão, por favor, Sofia? Fazer uma rápida informação, Neila, Claro. oriunda de uma entrevista que você, Neila Guimarães, fez com o deputado Zé Trovão, deputado do PL de Santa Catarina. E após essa entrevista, na qual Zé Trovão admitiu que agrediu a sua então esposa Jéssica, foi uma entrevista no Dia Internacional da Mulher, concedido aqui em março do ano passado. Nessa entrevista que Zé Trovão concedeu a você, Neila, ele admitiu essa agressão e, por conta disso, ele foi indenizado agora pela Justiça de Santa Catarina a pagar R$ 50.000 em indenização à ex-mulher Jéssica por ter, né, após confessar que revidou uma agressão de Jéssica com um tapa na cara de sua então esposa, né, e hoje ex-mulher e dirigente do PL Mulher em Joinville, na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Portanto, essa entrevista que Zé Trovão concedeu a você, Neila Guimarães, aqui no Metrópolis, na qual ele confessou, ele admitiu ter agredido a ex-mulher, levou agora a uma condenação de R$ 50.000 a título de indenização por danos morais à ex-mulher. A entrevista foi forte, viu? Entrevista forte, entrevista em que ele conta como eram essas agressões. Depois disso, ele também fala sobre como era essa relação com ela, porque os dois do mesmo partido, do mesmo estado, né? Houve aí, ela acabou pedindo para que ele saísse do partido. Os dois continuam no partido, não estão mais se encontrando, mas fato é aí que o Capelli traz essa novidade sobre essa entrevista, que foi transmitida aqui pelo canal do YouTube, também foi capa do Portal Metrópolis no Dia Internacional da Mulher, em março. Quem tiver a curiosidade, quem tiver o interesse de assistir a entrevista, ela está na íntegra aqui no nosso canal do YouTube. Maravilha, muito bem. BTG Pactual Empresas. Pois é, Sofia, maravilha, muito bem. Eu não aconselho ninguém a assistir, mas quem quiser, por causa do índice de informação, eu fui lá ver e realmente eu não estou aconselhando ninguém, não, porque o índice de insalubridade é altíssimo. Mas a gente tem um ponto positivo, que é essa condenação, Sofia. Ainda tarde, ainda que só financeira, mas pelo menos existe a condenação. A decisão da juíza Karen Francis e Schubert diz o seguinte, entre aspas: o ponto central de sua postulação reside em uma entrevista concedida pelo réu a um portal de notícia de circulação nacional, no qual ele teria confessado publicamente tê-la agredido fisicamente, declarando ter revidado uma suposta agressão prévia com um tapa na cara.
Gente, se ele fala isso numa entrevista, o que é que eu vou até manter esse comentário guardado. Vamos lá. E a juíza ainda fala o seguinte: ademais, alega que o réu propagou informação falsa a seu respeito com o intuito de macular sua reputação, imputando-lhe problemas com álcool. Relata ainda que a réu, valendo-se de sua influência política, pressionou a liderança de seu partido para que ela fosse destituída, do cargo de presidente do PL Mulher no município de Joinville, Santa Catarina, utilizando como pretexto a existência de uma medida protetiva de urgência que a própria autora obteve contra ele. Então, ele tentou reverter, né, já que ela tinha uma protetiva, que ela não pudesse ficar no mesmo espaço político que ele, sendo que ele poderia, já que ele, o réu do processo, teria que se retirar. A Metrópolis entrou em contato com o Zé Trovão, e ele disse que não comentaria, que essa sentença tem um caráter político. Enfim, tá, gente? É isso, é o que tipo de gente como o Zé Trovão faz. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer também a fala do Zé Trovão em relação ao Alexandre de Moraes, porque a gente precisa dizer que o Zé Trovão, ele não é uma pessoa tranquila e calma, e que ele está sendo uma vítima da sociedade, como os Red Pills adoram falar das mulheres, né? Que utilizam do judiciário para acabar com a imagem dos homens. Olha o que o Zé Trovão fala, isso em público, tá? Por favor, Sofia. Dá para equiparar Alexandre de Moraes a Hitler. Quero parabenizar o doutor Eduardo Tagliaferro e dizer que ele nos traz muito orgulho. Um homem honrado que trabalhou para um dos maiores tiranos do mundo, e que, se a gente for equiparar, dá para equiparar Alexandre de Moraes a Hitler. Só para quem conhece a história de um ditador a fundo, pode dizer que Alexandre de Moraes é imagem e semelhança de Hitler. Tá ficando louco, deputado? Não. Ele assassinou o Clesão na cadeia. Ele matou o Clesão. A responsabilidade, este sangue, está nas mãos de Alexandre de Moraes. Quando o Ministério Público mandou que soltasse pelos problemas de saúde aquele homem, e ele negou. E digo mais, ele pode já ter matado Daniel Silveira ou vai matar. Porque pela última reportagem que eu vi, nem o advogado sabe como está Daniel Silveira. Então nós estamos falando de um homem que é um tirano e que fez muita maldade com esse deputado aqui. E falar do Zé Trovão, Sofia, depois de ouvir ele falando com o Alexandre de Moraes, aqui eu estou chamando de Alexandre de Moraes e o chat está chateado comigo, que ele disse que eu tenho que chamar de Xandão, desculpa pessoal, o Xandão, de Hitler, faz assim essa analogia, essa comparação esdrúxula, como se fosse a coisa mais tranquila do mundo. Uma pessoa que admitiu e que foi condenado por agredir a ex-companheira. É isso, né? Acho que bater em mulher é muito fácil para essa galera, é por isso que eles fazem isso. E o que a gente espera é que a justiça continue exercendo o seu papel diante dessa galera, para que em algum momento, de alguma forma, haja aí um controle do que eles vêm fazendo no nosso cenário político e o que eles acham que podem fazer na vida pública e pessoal. Sofia, eu não vejo nenhuma diferença do Zé Trovão com um rapaz que assassinou um gari. E eu tenho realmente receio que essa galera, com esses discursos, ache que pode sair fazendo tudo, porque eles realmente acreditam que eles podem fazer tudo. Não à toa, após uma agressão contra a companheira, ele vai dar uma entrevista e diz que realmente agrediu a companheira. Olha o nível que a gente está vivendo. É isso, Sofia. Tá, e você pegou no ponto. Você matou meu comentário. O que eu ia comentar, você falou.
Gente, aonde que vai? 1. A certeza de impunidade. E 2. A capacidade de gerar provas contra si mesmo dos bolsonaristas. Porque é isso, né? O cara tem uma certeza de impunidade tão grande e uma capacidade de gerar provas contra si mesmo tão grande que ele vai lá, agride a esposa e dá uma entrevista admitindo que agrediu a esposa e ainda se faz vítima. Gente, que coisa é essa? E a comparação ali do Xandão com Hitler? Vamos lá. Eu não gosto da maneira com que uma parcela da esquerda fica colocando o Xandão como um super-herói, como um cara, o fodão, etc, etc, etc. Gente, ele tá sim fazendo um papel importante de segurar a democracia liberal burguesa com os dentes, e que bom que ele tá fazendo isso, porque mesmo não sendo muito fã desse modelo de democracia, ainda é melhor do que o que viria caso ela caísse nesse momento histórico. Então sim, ele está fazendo um excelente trabalho, mas o Xandão erra pra caralho, sabe? Dito isso, o que eu acredito que é o Xandão errando muito, com certeza o Zé Trovão ia bater palmas. Que é o Xandão errando com relação aos direitos dos povos indígenas, é o Xandão errando com relação aos direitos trabalhistas. O Zé Trovão ia achar tudo isso lindo. E daí vem ele lá comparar com o Hitler. Cara, por todos os erros que o Xandão tenha. Não faz sentido! Não faz sentido, é uma comparação completamente esdrúxula. Mas é aquela coisa. Não dá, da onde você menos espera, de onde não vem nada mesmo. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.